Valeu, galera. Boa tarde. Hoje é um momento muito importante, tá? Para a gente finalizar a nossa disciplina, que é o momento da revisão. Nossa prova ficou marcada para a próxima segunda-feira, dia 1º, né, de outubro. E dentro dessa revisão, além de abordar os principais conteúdos, é importante também que a gente revise alguns pontos principais em relação do que é importante dentro do banco de dados, né? Então, eu não vou só falar os conteúdos aleatoriamente. Vou fazer igual da última vez que eu fiz a revisão. Eu vou falar para vocês o que é realmente importante, né? Que a gente deve saber dentro da disciplina de banco de dados. Então, se a gente for analisar todo aquele conteúdo, né, que a gente trabalhou durante as nossas 9 aulas, todos os conteúdos são importantes, né? Todos os conteúdos. Então, o que eu vou selecionar desses conteúdos, né? O que eu preciso saber para me colocar na minha revisão, para me fazer uma boa prova dentro dos meus limites, né? No dia 1º. Então, a primeira coisa que você precisa saber em relação ao banco de dados, né? É aquele conceito, né? O que é que eu preciso salvar, né? O que é que eu preciso registrar? Então, a principal ideia é justamente essa, pessoal. E quando eu falo desses conteúdos, né? Quando eu falo do que realmente você precisa salvar, a gente leva muito em consideração ao que a gente já registra no mundo real. Aí a gente relembra daqueles primeiros conceitos que a gente viu, né, da nossa primeira aula. Beleza. O que é que eu utilizo como registro no nosso mundo real? Aí várias pessoas citaram, né, exemplos e deram como questionamento. Ah, João Vitor, pode ser uma agenda, pode ser um livro, pode ser um caderno. Então, tudo isso a gente pode considerar como uma fonte de armazenamento dessas informações. Só que, quando a gente está falando desse armazenamento dessas informações, a gente tem que ver a especificidade de cada um desses caras, né? Então, um exemplo bem tranquilo, né? Quando eu estou falando de uma agenda telefônica, aquela agenda telefônica, ela só vai armazenar o quê? Números telefônicos, não é isso? Ou seja, ela é específica, né, para aquele determinado problema, para aquele determinado conteúdo. Então, o nosso banco de dados, pessoal, quando a gente for trabalhar, né, e entrar dentro realmente da construção, a gente precisa saber muito bem conceitualizar isso, certo? Qual é a especificação desse banco de dados? Para que ele serve? Qual é a utilidade dele? Então, aí a gente entra dentro de um dos primeiros conceitos, né? Que conceitos são esses? Abstração. Como é que eu vou abstrair essas informações, tá? Para jogar dentro do meu banco de dados? Essa abstração, ela é importante? Quando é a etapa da abstração? Tudo isso, pessoal, vocês têm que pensar na hora da prova de vocês, certo? Vai cair alguma coisa de abstração? Não sei, mas vocês devem saber o que é abstração? Sim, porque é importante, né? Certo? Então, beleza. A partir daí que a gente conceitualiza, né, a abstração, aí a gente tem 3 fases. Que 3 fases são essas? Alguém lembra? Que 3 fases são essas? Beleza. A gente consegue dividir em 3 níveis. Que níveis são esses? Conceitual, lógico e físico. Beleza. Esses são os níveis de abstração. Como é que eu vou dividir as minhas informações e como é que eu vou conceitualizar elas? Beleza. A gente entra já dentro desse conteúdo, tá? Mas como é que essa abstração de informação vai ser lidada, certo? Dentro do sistema de banco de dados. Opa, aí a gente já entra dentro de outra particularidade, né? Por quê? Eu sei que os níveis de visão, de abstração do meu banco de dados são 3. Você acabou de dizer que é o conceitual, o lógico e o físico. Show de bola. Certo? Mas só que eu fico com uma dúvida. Como é que essas informações são trabalhadas dentro do nosso sistema de banco de dados, né? Ou seja, o SGBD. Sistema Gerenciamento de Banco de Dados. Aí a gente já entra em outros critérios. Que critérios são esses? Muita calma nessa hora, tá? O primeiro cara que eu vou falar, que você precisa relembrar e o que você precisa saber, eu já falei para vocês, é uma revisão. A revisão eu não vou falar conceitualmente o que é tudo, não. Eu vou falar os pontos principais. Então, se eu estou falando de SGBD, eu preciso obrigatoriamente falar de quem? Do ACID. Que são quem? O ACID? Atomicidade. Depois. Opa, é confiabilidade? Não.
É o quê? Atomicidade, consistência, quem é o outro? Isolamento. Pronto. Se tiver uma questão lá falando de SGBD e não falar de ACID, não é SGBD, tá? Não é SGBD. Então tem que ter esses 4 carinhas aí. Tem que ter, viu? Ok? Tranquilo? Anota aí. E além dessas características, dessas propriedades, né, de segurança do SGBD, eu também possuo outras características. Que características são essas? Controle de redundância, backup, mais o quê? Controle de... Exatamente, integridade, acesso, concorrência, tudo isso, pessoal, são características de quem? Do SGBD. A gente precisa saber? Sim, precisa saber. Anota aí que com certeza vai estar lá na nossa prova, tá? Com certeza. Certo? Tranquilo? Muito bem. Então, pessoal, vamos colocar um exemplo aí de uma funcionalidade desses caras aí, né? Por exemplo, o controle de concorrência. Uma coisa, né, que vocês devem saber que é importantíssimo, importantíssimo. São o quê? As transações. Toda vida que eu estou falando, pessoal, de SGBD, o SGBD ele só funciona em cima de transações. E essas transações são justamente as 4 operações básicas que o usuário pode fazer. Quem são essas 4 operações básicas? Quem são? Não ouvi? Atualização, inserção, remoção e exclusão. Se tiver uma questão perguntando quais são as 4 operações básicas do usuário, quem são? São essas 4, né? Não esquece disso, não esquece disso. Então, toda vida que eu falo de transação, pessoal, é justamente uma operação que foi feita, certo? Através do usuário. E essa transação ela é gerenciada através de quem? Do SGBD. Existe banco de dados sem o SGBD? Até pode existir. A gente já viu exemplos disso no mundo virtual. Só que um banco de dados, né, autônomo, né, que possui propriedades de segurança da informação, né, backup, características e etc., precisa necessariamente de quem? De um SGBD, certo? Isso aí você não pode esquecer, tá bom? Beleza? Tranquilo? Muito bem. Outra coisa que a gente não pode esquecer é em que tipo de arquitetura esse SGBD pode ser implementado. Vocês lembram disso, as arquiteturas? Sim, tem que lembrar. Cliente-servidor. Muito bem. Cliente-servidor, centralizada, distribuída, né? Standalone, que é o computador pessoal. Todas essas arquiteturas a gente tem que relembrar, a gente precisa saber, tá bom? Ok? Anota aí que é importantíssimo, tá? Outra coisa que é importante, né, relacionado ao SGBD. Toda vida que eu falar do ACID, a gente também tem que relembrar de quem? Do SIDA. Aí é outra coisa totalmente diferente. Quando eu estou falando do SIDA, eu estou falando das propriedades de segurança da informação. Então, é totalmente diferente do ACID, tá? O ACID são características específicas de quem? Do SGBD. Quando eu falo do SIDA, já é uma coisa mais generalizada. Ou seja, vai partir mais de como é que aquela informação vai ser gerenciada, não. Vai ser particularizada dentro daquele banco de dados. Então, por exemplo, quando eu estou falando do SIDA, né, eu estou falando de quem? Confiabilidade. Depois. É isolamento, tem certeza? Integridade. Isolamento é de quem? Do SGBD, exatamente. Disponibilidade. E por último, autenticidade. Então, por que é que eu sempre devo associar isso ao nosso SGBD? Por quê? Por exemplo, se eu quiser fazer uma consulta, né, lá no meu banco de dados, aquela informação ela tem que estar sempre o quê?
Disponível. Então, entra dentro de quem? Do SIDA, né? Quando eu faço um acesso lá no meu banco de dados, entra dentro de quem? Autenticidade. É SIDA também? Sim. Certo? Obviamente que tem algumas coisas que são em conjunto, né? Do ACID para o SIDA. Mas eu estou falando isso em termos generalizados, né? Ou seja, como é que aquela informação está sendo armazenada dentro do banco de dados. A gente precisa saber também. Anota aí, tá? Vamos lá, eu acho que de SGBD tranquilo, né? Arquiteturas também. O que é que a gente pode falar mais? Vamos falar dos modelos, né? Bom, os modelos que a gente trabalhou, né? Foi os modelos baseados em registro, né? Existem também os modelos baseados em objetos e existem os modelos baseados que entra dentro do grupo do modelo entidade relacionamento. Na verdade, são os dois principais, né? Que inclusive vocês aprenderam, que é o MER e o MR, né? Que é o modelo relacional e o modelo entidade relacionamento, certo? Você precisa saber com certeza como é que funciona esses dois caras. Com certeza. Todas as características. Todos. Vou já falar desses dois caras em particularidade. O último que a gente viu agora foi o modelo relacional, né? E é justamente a partir dele que a gente começa a ver, a enxergar através de tabelas, né? Como é que as informações estão salvas, né? Através do modelo lógico, etc. Mas vamos particularizar isso, tá bom? Dentre os três níveis de abstração, o primeiro quem é? O conceitual. Quando eu falo do conceitual, é onde as informações estão mais perto de quem? Do cara da implementação ou do cara que é o usuário? Do cara que é o usuário, né? Ou seja, as informações estão mais abstratas, né? A gente precisa selecionar mais essas informações, certo? Isso é um nível o quê? Conceitual. Show de bola. Quando a gente já parte pro nível lógico, a gente já tem umas informações mais modeladas, né? Digamos que essas informações já estejam com uma pré-seleção para a implementação, né? Digamos que ela esteja encaminhada para a implementação, certo? Então, exemplos desse encaminhamento. A gente já sabe um tipo de dado, a gente já sabe a quantidade de caracteres, né? A gente já sabe, né? Como é que aquela informação, se ela vai ser chave primária, se ela vai ser chave estrangeira. A gente consegue tudo isso, exatamente. Tudo isso por conta do dicionário de dados. Essa etapa ela é feita justamente nesse nível aí, né? No nível lógico, tá bom? Anota aí, que é importante. E por fim, o nível físico, né? Não tão, né, menos importante, mais importante, né, do que os outros níveis, porque a gente geralmente passa o quê? Eu sempre falo isso, né, para vocês utilizarem a regrinha 80-20, onde a gente passa 80% planejando e 20% implementando, né, executando. Então, o SQL, para mim, eu acredito que seja só 20%, né? Então, realmente, o mais importante é nos níveis conceitual e lógico, tá bom? A gente precisa conceitualizar isso. Então, o nível físico é justamente a implementação. É onde fica mais próximo do programador, né? Na verdade, é onde o programador vai fazer as implementações, tá? Então, a gente conceitualiza esses três níveis. Então, voltando para o nível conceitual, o que é que a gente precisa saber com certeza? Modelo, entidade, relacionamento. E o que é que tem dentro desse modelo, entidade, relacionamento? Os tipos de atributos, né? Atributo composto, atributo multivalorado, descritivo, composto, derivado, todos esses atributos, pessoal, vocês têm que saber. O simples, né? Todos esses atributos vocês têm que saber, tá bom? Cardinalidades, vocês também precisam relembrar as cardinalidades, tá? 1 para 1, 0 para 1, cardinalidade mínima, cardinalidade máxima, né? Tudo isso vocês precisam relembrar, tá? Muitos para muitos e é isso aí. O que é que a gente precisa saber também? Como é que funciona um autorrelacionamento, como é que se caracteriza uma entidade fraca, tá? A gente precisa relembrar isso aí. Por quê? Pode ser que na prova tenha um diagramazinho lá para você dizer, fulano de tal é um atributo multivalorado, fulano de tal é uma entidade fraca, né?
Fulano de tal possui um autorrelacionamento. Você só vai conseguir identificar isso se você conseguir, né, saber a nomenclatura, né? Nomenclatura não, a simbologia. Então, você precisa revisar todos aqueles conceitozinhos básicozinhos lá do modelo entidade e relacionamento, tá bom? Ok? Muito bem. Já no modelo lógico, a gente precisa o quê? O tipo de relacionamento a gente já sabe que vem lá do modelo conceitual. É como se fosse um passo a passo, né? Eu consigo chegar no modelo lógico sem antes chegar no modelo conceitual? Não. É um passo a passo. Primeiro eu faço o conceitual, depois eu pulo para o lógico, né? Eu não consigo fazer o lógico sem o conceitual. Então, quando a gente já chega no lógico, a gente já sabe os relacionamentos, tá? De que foi feito lá no anterior. Então, no lógico, a gente vai se preocupar com o quê? Com o tipo de dado daquele atributo, né? A quantidade de caracteres e o principal, os relacionamentos através de chave estrangeira, tá? Porque a gente sabe que é através do modelo lógico que nós conseguimos fazer isso aí. E o lógico ele é conceitualizado através do modelo relacional, tá bom? Então, toda vida que você ouvir falar do modelo relacional, a representaçãozinha dele é através de tabelas, tá? Através de tabelas. E já lá no modelo entidade e relacionamento, o relacionamento dele é feito através de quem? De entidades, né? Vocês lembram muito bem disso. Ok? Tranquilo? Fácil demais, né? E para finalizar com chave de ouro, que eu acredito que seja a dificuldade praticamente de todos, normalização. Dificuldade entre aspas, né? Que foi o nosso último conteúdo, tá? Inclusive tem uma atividade, comecei já fazer a correção dessa atividade, só que não deu tempo de resolver a questão toda. Então, eu acredito que seja uma das dificuldades. Mas dificuldade não porque seja difícil, dificuldade por falta de prática, tá? Dificuldade por falta de prática. Então, a gente precisa pegar exemplos e a gente precisa fazer essa normalização. As normalizações que a gente viu foram 3. Primeira, segunda e terceira forma normal. Show de bola, show de bola. Para que serve a normalização? Para que serve a normalização? Para justamente aniquilar, né, as anomalias dentro de um banco de dados. Então, toda vida que existe uma anomalia dentro do banco de dados, é porque justamente existe inconsistência, né? Essas inconsistências, a gente viu que são 3 tipos, né? 3 tipos de anomalias. Anomalia de quê? Inserção, remoção e atualização. E essas anomalias, todas as 3, trazem justamente inconsistência dentro do banco de dados. E a gente precisa saber isso. Então, essas anomalias elas só vão ser, né, retiradas dentro das nossas tabelinhas quando a gente fizer as formas normais, né? A primeira forma normal, a dica que eu passo para vocês é justamente procurar o quê? O cara que é o atributo não atômico. Então, se existem atributos não atômicos dentro do nosso banco de dados, é porque ele não está na primeira forma normal. Beleza? Show de bola. Já na segunda forma normal, eu só consigo implementar ela se eu tiver feito a primeira forma normal. Beleza? Então, é uma consequência também. Só consigo fazer a segunda forma normal se eu tiver feito a primeira forma normal. Já na segunda forma normal, nós temos o seguinte problema, né? Já não são mais atributos não atômicos. Por quê? Porque ela já vai vir normalizada, né, na primeira forma normal. Aí nós já temos outro problema. Que problema é esse? Chaves primárias compostas, onde a gente tem mais de uma chave primária que referencia aquela tabela. Então, quando a gente tem mais de uma chave primária, pessoal, a gente diz que é o quê? Chave primária composta, tá? Certo? Então, se existir chaves primárias compostas dentro daquela tabela, a minha tabelinha não está o quê? Na segunda forma normal. Não está. Ok? Então, revisando. Primeira forma normal, atributos não atômicos. Segunda forma normal, chave primária composta. Certo? E depois de ter passado essas 2 fases, aí eu entro dentro da terceira forma normal. Certo? Na terceira forma normal, eu só consigo implementar
se tiver o quê? Na primeira forma normal e na segunda forma normal. E como é que eu sei que eu tenho que retirar da terceira forma normal? Muito cuidado, que eu percebi que é onde vocês mais se confundem. Então, se liga aí. É quando eu tenho um atributo que é referenciado por uma chave não primária. Certo? Como assim uma chave não primária? A gente viu no exemplo lá até do nosso caderninho, que dentro da tabela tinha um atributo que era referenciado por um atributo não chave dentro daquela tabela, certo? Que já existia aquela chave primária. Então eu não conceitualizo, né, que aqueles dois caras são chave primária composta, não. Eu conceitualizo o quê? Que nós temos a chave primária e nós temos um atributo que não é chave, que referencia aquele outro atributo, né? Que também não é chave. Então a gente coloca justamente essa característica, tá? Para fazer essa conceitualização. Certo? Tranquilo? Última vez, terceira forma normal. Eu só vou, né, colocar na terceira forma normal, quando existir na minha tabelinha, informações, eu não vou nem falar mais atributos, informações que necessitem ou que sejam, né, subsidiadas por um atributo não chave. Certo? Concorda comigo? Sim. A gente começa a conceitualizar isso quando existe mais de uma informação dentro de uma tabela só. No exemplo passado, tinha informações de quem? Do projeto, tinha informações do empregado, tinha informações da categoria e tinha informações do relacionamento entre quem? O empregado e o projeto. Então, a partir daí, a gente já consegue conceitualizar informações que são subsidiadas por outros atributos que não são chaves, tá? Certo? Então, é justamente isso, pessoal. A normalização é essa. E toda vida que a gente faz a normalização, necessariamente a gente precisa saber como é que funciona o quê? A chave estrangeira, né? Existe normalização sem chave estrangeira? Não existe, tá? Existe relacionamento sem chave estrangeira? Também não existe, tá? Então, conceitualiza isso, tá? Dá uma estudada justamente nesses conteúdos aqui que eu falei e repeti para vocês, dê um enfoque. E é isso aí. Não esquece, opa, esse outro dedo. Não esquece aqui de deixar, né, o seu gostei. E se você não for inscrito, se inscreve aí. Muito bem, muito bem. Show de bola. E é isso aí, tá? Valeu. E segunda-feira vai dar tudo certo, tá? Valeu.